A gente começa falando sobre o julgamento histórico. Mais uma vez, o Tribunal Superior Eleitoral se defronta com acusações contra um ex-presidente da República. Dilma Rousseff e Michel Temer também foram alvo de ação de inelegibilidade na corte, mas os casos são bem diferentes. Se lá o que dava corpo, graça, gramatura para as acusações eram ali a descoberta de um esquema de caixa 2 vultuoso, né, desvelado pela Lava Jato, aqui é a posição política de ataque às instituições e disseminação de desinformação. Bolsonaro é alvo de queixa por ter utilizado a estrutura pública, de ministérios até a televisão estatal, para divulgar informações falsas sobre a eleição no Brasil, na já malfadada live que ele fez a embaixadores no dia 18 de julho do ano passado, já em meio ao processo eleitoral. Para entender tudo o que está em jogo, nós vamos sempre de mão dada apenas com os fatos. O Theo Cury vai trazer o passo a passo e exatamente o que esperar dessa ação. Vem para cá, Theo. Oi, Dani, boa tarde para você, uma excelente tarde para quem nos acompanha. Esse caso começou, então, para a gente rememorar, em julho do ano passado, o Jair Bolsonaro, então presidente da República, convocou embaixadores de diversos países, foram mais de 60 representantes de outras nações, para o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República, em que ele disse que faria uma troca de ideias sobre o sistema de votação brasileiro, sobre o pleito eleitoral e como funcionam as eleições aqui no Brasil. O que aconteceu, de fato, foi uma espécie de palestra do presidente da República, com uma apresentação feita aos representantes de outras nações lá no Palácio da Alvorada, em que ele voltou a colocar em dúvida, a fazer acusações sem base, sem fundamentos e mentirosas com relação ao sistema de votação brasileiro. Também fez ataques a ministros do Tribunal Superior Eleitoral, a ministros do Tribunal Superior Eleitoral e a adversários políticos, como era o então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Logo depois dessa exposição aos embaixadores lá no Palácio da Alvorada, o PDT, partido político, acionou o Tribunal Superior Eleitoral, acionou também o Ministério Público Eleitoral contra Jair Bolsonaro por abuso de poder político, abuso e uso indevido dos meios de comunicação e desvio de finalidade. Pois bem, esse caso aconteceu logo na sequência, depois das eleições. A gente viu aquela minuta do golpe que foi colocada nesse processo, houve um questionamento, é uma decisão contraditória que levou a críticas ao relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, que é o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, porque era um fato novo que foi colocado, mas que não casava muito bem com o caso em si, que era do Palácio da Alvorada. Só que a tônica desse processo todo, o contexto, são as etapas para uma possibilidade de golpe de Estado na avaliação de especialistas. Então esse caso vai ser julgado, começar a ser julgado nesta quinta-feira e pode, em último grau, levar à inelegibilidade do ex-presidente, inelegibilidade que é defendida pelo Ministério Público Eleitoral, que diz que Bolsonaro fez com que a população se voltasse contra as instituições para abalar a democracia.